Uma feliz Páscoa para você, meu irmão. Uma feliz Páscoa para você, minha irmã. Que alegria celebrarmos hoje essa festa tão bonita para a nossa fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Votos de uma Santa Páscoa para você, para sua família. São os votos da Canção Nova para todos vocês. No programa de hoje, é claro, discípulos e missionários, só podemos bem dizer a Deus, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! É o programa Discípulos e Missionários em festa com você, com toda a igreja, nesse domingo da Páscoa do Senhor. É sobre esse tema que nós iremos refletir no programa de hoje e contamos, portanto, com a presença e a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, feliz Páscoa para o senhor, que também o Cristo ressuscitado se manifeste em sua vida e em seu ministério. Muito obrigado. O Senhor ressuscitou dos mortos, ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Aleluia, aleluia. É assim que os cristãos de rito oriental, também os ortodoxos, se saúdam na Páscoa, no domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou. E outro responde, ressuscitou verdadeiramente. É bonito, é uma profissão de fé. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Minha saudação a vocês todos também e que Deus os abençoe e lhes dê alegria pascal. Depois de uma caminhada quaresmal, Dom Odilo, quanta alegria celebrar o mistério do Cristo ressuscitado. Consequências da ressurreição do Senhor na nossa vida, Dom Odilo, na nossa vida, seja pessoal, seja vida também familiar, comunitária. Bem, consequências mais diretas são, primeiro, renovação da fé, né? Renovação da esperança, da confiança em Deus, nas promessas de Deus e depois, é claro, alegria pascal, saber que Deus nos amou tanto a ponto de entregar o seu Filho por nós e Ele se entregou inteiramente por nós e que, porém, não foi vencido. Ele venceu o ódio, venceu a morte. Ele está vivo e nos abriu o caminho da vida. É a melhor notícia que podíamos ter, né, para a humanidade. É uma grande notícia para a humanidade, para todos nós. Cristo ressuscitou. Significa que Ele abre para nós também o caminho da vida e da ressurreição. Nós não estamos determinados para a morte e acabou. Então, a alegria pascal é um grande fruto da ressurreição. E eu acho que isto vale para a vida pessoal, a vida familiar, comunitária. E é claro, para nós cristãos, isso deveria ser uma marca nesse tempo pascal. Assim, transmitir alegria, serenidade, mas também, sim, confiança. Nós sabemos em quem acreditamos, em outras palavras, como diz São Paulo. E isto nos dá uma qualidade, uma capacidade de a gente conviver também com os outros de modo sereno e transmitir isso. Muitas pessoas vivem no dia de hoje, sobretudo nesse tempo pascal, né, momentos bonitos assim também de celebração, de encontro de família, né, e os ovos de Páscoa, essa coisa toda. Porém, para nós cristãos, celebrar a Páscoa é sobretudo celebrar o mistério pascal na Santa Missa, Dom Odilo. Sim, os símbolos da Páscoa, aí daí temos o ovo, temos o coelho, não sei o que mais, né? Como no Natal temos a árvore, tem os presentes, também na Páscoa tem os presentinhos. Acabaram tomando o lugar daquilo que deveriam significar, né? Quer dizer, acabaram se tornando o principal da Páscoa. Certo. O principal da Páscoa não é o ovo da Páscoa, o principal da Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate. O principal da Páscoa é Jesus ressuscitado, né? Este é o principal da Páscoa. Se a gente não tem isso, o resto vira folclore, né? Vira folclore, que é bonitinho, tudo bem, mas a alegria verdadeira está no fato de Cristo ter ressuscitado.
né? E naturalmente, coelhinho, por que o coelhinho? Porque ele está cheio de vida, faz filhote à vontade, né? Então, a Páscoa significa o triunfo da vida. Ovo, porque o ovo chocado, o pintinho sai por si, ele é quase lembrando, né? Jesus sai do túmulo, não é porque alguém tirou do túmulo, né? Levou embora, né? Ou não. Ele sai do túmulo pela força da vida, né, de Deus que está nele. Certo. Né? E São Paulo, Deus o ressuscitou. Em outro lugar, Cristo ressuscitou, mas o princípio é sempre esse, a força de Deus, que não morreu não morreu na cruz. Força de Deus, Deus permaneceu vivo. Né? Morreu Jesus humanamente, mas enquanto Filho de Deus permaneceu vivo, claro. E enquanto Filho de Deus, ele ressuscitou, foi ressuscitado humanamente. Né? E seu corpo humano participa da glória do Filho de Deus. Então, o ovo da Páscoa lembra isso, a força da ressurreição. A vida sai de dentro do túmulo, como o pintinho sai de dentro do ovo, por uma força interior, né, que ele tem. O Santo Padre, Papa Francisco, por ocasião da Quaresma desse ano, publicou uma mensagem falando exatamente dessa caminhada quaresmal como uma caminhada através do deserto, cujo rumo é a liberdade. Então ele fala do mistério pascal de Cristo com esse sentido de liberdade. É isso mesmo, Dom Odilo? Sim, certamente. Liberdade do que e para quê, né? Exato. É sempre a liberdade da morte, aquilo que leva à morte, que escraviza na morte, né? Por isso Jesus ressuscita dos mortos ou da morte, supera a morte e também aquilo que leva à morte, o pecado que leva à morte, né? Então, a ressurreição, sim, para a liberdade. Que liberdade? É a glória da liberdade dos filhos de Deus. A liberdade em Deus para uma vida nova em plenitude, não mais a vida limitada que nós estamos ainda vivendo neste mundo, enquanto nossa caminhada terrena. Sim, a grande liberdade, a liberdade que é justamente relacionada com a vida em Deus. Temos uma participação, Maria Nalda, que gostaria de fazer uma pergunta para Dom Odilo. Vamos acompanhar a pergunta da Maria Nalda. Por que existe costume de ter batizado no sábado de Aleluia? Então, na igreja primitiva era a ocasião do ano em que se faziam os batizados. Praticamente não se faziam batizados em outro momento do ano. Era na vigília pascal. O ano todo os catecúmenos se preparavam para esse grande momento batizado, na vigília pascal. E isso continuou na igreja e a renovação da liturgia após o concílio incentivou que isto também se fizesse de novo. Então, em muitas igrejas tem o costume agora de batizar, né, na vigília pascal. Eu mesmo faço aqui em São Paulo, eu faço batizados e às vezes mais de 30 batizados, Nossa. Em geral de adultos, né, na celebração da vigília pascal durante a vigília. É um momento muito bonito e bem significativo. E em seguida toda a comunidade presente também faz a renovação das promessas batismais, né? E é aspergida com água batismal para lembrar o seu próprio batismo e renovar-se interiormente. Pois bem, Dom Odilo, também nós no Evangelho de hoje contemplamos o fato de que Maria Madalena, ela foi testemunha da ressurreição de Jesus. Nos últimos 10 anos, conforme a Vatican News nos informa, o Papa Francisco ele também aumentou a presença, a visibilidade, a influência das mulheres na vida da igreja e particularmente nos trabalhos ali no Vaticano. Também isso é interessante colocar em relevo no dia de hoje o testemunho, não somente das mulheres, mas de todos os cristãos, em relação a Cristo ressuscitado. Bem, Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. O primeiro encontro do ressuscitado com alguém foi este. Nós lemos no Evangelho que Maria Madalena e outras Marias, né, foram ao túmulo logo cedo,
no primeiro dia da semana para ungir o corpo de Jesus, porque na sexta-feira à tarde, que já começava o sábado, o grande sábado pascal, tinha que parar, não podia ultrapassar o pôr do sol. Né? Não completaram o sepultamento de Jesus, isto é, a unção que se fazia normalmente aos falecidos. E retomaram isso lá no primeiro dia da semana, depois da celebração do grande sábado. Mas aí chegaram lá e o túmulo estava vazio, e onde ele está, e quem levou, e Maria Madalena acha que é o jardineiro, pergunta: se você o levou, onde está, que eu vou buscar, né? E no fim, esse jardineiro, que não era jardineiro, diz Maria, e era o próprio Jesus. Ela o reconhece imediatamente pela voz, né? E ela responde: mestre, Rabuni, né? Então, Maria Madalena, o Papa Francisco proclamou apóstola dos apóstolos. Exato. Apóstolo é mensageiro. Então, ela é a mensageira da ressurreição para os apóstolos. Ela sai correndo imediatamente para falar com Pedro e os outros apóstolos: eu vi o Senhor, eu encontrei o Senhor. Não deram crédito. Né? Mas Pedro saiu correndo ao túmulo para ver como é que eram as coisas. Ele também viu o túmulo vazio, mas teve que esperar um dia todo para encontrar Jesus, porque Jesus, na noite, apareceu aos apóstolos reunidos. Exato. Também. Então, Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição. E o Papa Francisco quis pôr isso em evidência, justamente o papel das mulheres. Não é um papel secundário na vida da igreja. E, sobretudo, na questão da confirmação da fé, da transmissão da fé pascal, as mulheres, as mães, as catequistas e tantas pessoas que fazem isso, as missionárias, as religiosas. Quanto trabalho, quanto bem fazem na igreja, justamente nesse sentido de testemunhas de Jesus ressuscitado. Dom Dilo, chegando ao final do nosso programa de hoje, esse domingo pascal, sua palavra para encerrarmos, sua bênção, por gentileza. Pois não. Então, lembramos a palavra bonita da liturgia, que é um convite. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que essa tônica da alegria, da celebração, da fé renovada, da certeza, da serenidade também da nossa fé, que Deus confirma mediante a ressurreição de Jesus, que isso nos acompanhe hoje, a semana toda, a vida toda, né? É como, né, eu imagino, né, a Páscoa, a celebração da Páscoa é quase como um reabastecer a alma, né? É verdade. Reabastecer a nossa fé na fonte, nas origens da fé, que é justamente a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que Deus os abençoe e desejo mais uma vez a todos feliz e santa Páscoa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.